ligado em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre descontentamento crônico. Você já ouviu falar esta palavra? Conta-se uma história que um homem trabalhava em uma pedreira e este homem trabalhava dia a dia naquele lugar e já estava cansado da situação a qual estava vivendo, do seu ambiente de trabalho. Foi quando ele observou um homem passando em cima de um elefante e disse: "Esse homem passeia o dia inteiro. Esse homem não tem o que fazer. Ele só fica supervisionando esta área. O trabalho dele é muito fácil. Deus, eu quero ser igual a esse homem. Me transforme neste homem." E Deus falou: "Tá bom, você vai se tornar este homem." Aquele homem saiu da situação a qual estava e ficou na situação de outra pessoa. Ele percebeu que aquele homem que andava em cima do elefante vistoriava 9 cidades. E quando ele estava naquela situação, ele viu quão difícil era andar naquele elefante. E ele começou a observar que o sol que batia na sua cabeça era um sol muito forte. E ele já não queria mais permanecer naquele lugar. Foi quando ele orou a Deus e disse: "Deus, me transforme no sol, porque o sol é a melhor coisa da vida. Ser o sol é a melhor coisa do universo. O sol traz o verão, que todo mundo gosta. Eu quero ser o sol." E Deus falou: "Tá bom, você vai se transformar no sol." Aquele homem virou o sol. E depois que ele virou o sol, ele percebeu que tinha algo tampando a sua visão. Os raios que saíam dele não eram os raios fortes, como ele tinha visto. Eram as nuvens que estavam cobrindo o sol, trazendo neblina, trazendo nebulosidade. Os dias que ele estava vivendo como sol eram dias nublados. E ele falou: "Eu quero ser as nuvens, porque as nuvens tampam o que é mais importante, o sol. Eu quero ser as nuvens. Deus, me transforme nas nuvens." E Deus falou: "Tá bom, você vai ser as nuvens." Foi quando ele virou as nuvens. E aí ele percebeu que algo muito maior vinha sobre as nuvens e transportava elas de lugar. E ele não parava fixo em lugar nenhum, não trazia o que? Não trazia sombra como ele desejava. E ele disse: "Eu quero ser os ventos, porque os ventos transportam as coisas. Os ventos trabalham junto com os furacões. Os ventos derrubam telhados. Os ventos trazem ventania, são muito fortes, eu quero ser o vento." Foi quando ele se transformou no vento, porque Deus permitiu que ele se transformasse no vento. Até que então ele começou a participar dos furacões, começou a derrubar telhados, até que ele chegou em uma rocha. E ele viu que ele não conseguia passar pelaquela rocha, porque a rocha permanecia inabalável. E ele disse: "Eu quero ser esta rocha. Deus, me transforme nesta rocha." E Deus concedeu o desejo do coração dele, e ele virou uma rocha. Por muito tempo ele ficou inabalável. Por muito tempo ninguém afligia aquela rocha. Até que ele ouviu lá embaixo um barulho de um homem com um martelo batendo naquela rocha e tirando pedras da rocha. E ele disse: "Nossa, este homem é muito forte. Eu quero ser este homem. Deus, me transforme neste homem, porque ele está transformando algo que para mim era inabalável." E Deus respondeu para ele e disse: "Você é aquele homem." Quantas pessoas vivem em situações que não se agradam? Quantas pessoas não têm contentamento naquilo que Deus deu para eles? Você conhece pessoas a qual está vivendo uma situação e essa situação para ele não está boa? Ele está em um ambiente de promessas, por exemplo, e esta promessa para ele, a qual ele esperou há muito tempo, não é boa. Ele começa a criar expectativas, querendo que Deus coloque ele em outros lugares. Mas o lugar que Deus preparou para ele foi aquele. O apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12: "Eu sei estar em fartura e sei o que é padecer necessidade. Eu aprendi o que é viver com muito e também sei o que é viver com pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Algo que temos que aprender é viver o momento que estamos passando. Deus nunca vai nos colocar em desertos para nos matar. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas você tem que se contentar com este momento como? Orando, clamando a Deus, porque no momento certo Ele vai te tirar desta situação. Deus te colocará em lugares altos, sim,
Mas se você está vivendo em um lugar baixo, se você está passando por provações, clame a Deus e no momento certo Ele vai te atender. Eu estou falando que temos que respeitar as fases da nossa vida. Respeite a fase que você está, porque esta fase pode ser preparação de Deus para a tua vida. Pessoas que vivem descontentamento crônico acabam gerando ansiedade, acabam criando expectativas do futuro, mas eles ainda não estão vivendo. E esta ansiedade pode ocasionar uma depressão. E quem sabe quais serão as consequências lá na frente. Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos por nada. Todas as situações da nossa vida, Ele está cuidando. Deus está cuidando da sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo qual situação da sua vida que você já passou. Conte algum testemunho aqui pra gente saber o momento que você passou de descontentamento. Que Deus te abençoe. Curte, comente e compartilha. Amém?